Pessoal, vamos calcular o ângulo notável 45 graus, tá? Como a gente vai obter ele? A gente pega um quadrado é uma figura geométrica de plana de 4 lados iguais e ângulos retos. Então esse ângulo aqui, ó, desse vértice aqui, é reto. A mesma coisa os demais ângulos, são todos retos, certo? Todos, sem exceção. Aí a gente vai fazer o quê? Vai dividir, passar a diagonal do quadrado, tá? Vai passar a diagonal do quadrado aqui. E também essa aula vai consistir na aplicação do Teorema de Pitágoras. Esse quadrado aqui, a gente vai dizer que ele tem lado L, tá? L. Certo? Todos os lados mede L. Todos. E, naturalmente, se a gente passou a diagonal aqui e dividindo esses dois ângulos ao meio simetricamente, se era de 90 graus, ângulos retos, vai ficar quantos graus? Pode falar. Quantos graus vai ser isso aqui? 90. 90 não, 90 é tudo. 90 é tudo. Metade é? 45. 45. Então, isso aqui é um ângulo de 45 graus. É um ângulo de 45 graus. Tá? Certo? Uhum. E aí a diagonal eu vou representar pela letra D. D de diagonal. A gente aplica o Teorema de Pitágoras nesse triângulo de baixo aqui, ó, que é retângulo, já que esse ângulo aqui é reto, ó, certo? Então a gente tem dois triângulos retângulos, o de cima e o de baixo, certo? Aí vamos, olha aqui, a gente tem dois triângulos retângulos, de cima e de baixo. E o triângulo retângulo de baixo aqui, ó, ele tem esse ângulo de 45 graus e o outro também de 45 graus, porque a diagonal dividiu o triângulo ao meio, o quadrado ao meio. Então vamos lá aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que o diâmetro ao quadrado, que é a hipotenusa, quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o diâmetro, d ao quadrado, vai ser igual ao quê? A um cateto ao quadrado, então os catetos são L, mede L. Oposto e cateto adjacente? Aí é no seno e cosseno. Bem, você tem os catetos aqui ao quadrado, lembra? O B e o C ao quadrado? Sim, vai ser o L ao quadrado. Aqui no canal você tem aula sobre o Teorema de Pitágoras, inclusive como isolar a hipotenusa, que no caso aqui é a diagonal, certo? Então, diagonal ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado, são dois L's ao quadrado, concorda? Uhum. Agora a gente extrai a raiz do lado direito da equação, certo? Para isolar o D, tirar o quadrado da diagonal. A diagonal vai ser igual a... Bem, raiz quadrada de L ao quadrado vai ser L, o quadrado é cancelado, sai para fora da raiz. E a raiz de 2 a gente não vai colocar o seu valor aproximado, tá? Que é de 1,414, alguma coisa assim, sabe? Então a gente achou aqui a diagonal do quadrado. Sempre a diagonal do quadrado a gente obtém pegando o lado do quadrado e multiplicando por raiz de 2, sempre. Agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Vamos começar com o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, vamos lá, seno de 45 graus. Seno de 45 graus. Então, seno de 45, a gente sabe que o seno é sempre o quê? Por definição, é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ser o L sobre o D. O L seria o cateto oposto ao ângulo de 45, a hipotenusa seria o D, certo? Uhum. Mas, o D a gente já calculou aqui. O D a gente já calculou aqui, ó. Quanto a gente escreveu o D em função de L, vamos dizer assim. Escreveu a diagonal em função do L. Então, a gente substitui. Aí vai ficar L sobre D. Mas D quem é? É L vezes raiz de 2, certo? Então, anula os dois L's. Anula os dois L's. Divisão. L de qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí a gente racionaliza. O que é racionalizar? Tirar tirar a raiz do denominador, do número de baixo.
Aí você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Você multiplica em cima e embaixo pelo o denominador. Aí você extrai a raiz, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é... Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. É a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado, dá 2. E 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Pronto aí, ó. Conclusão, seno de 45 graus é igual a raiz de 2 dividido por 2. Entendeu? Essa é a conclusão que eu cheguei, que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 dividido por 2. Agora vamos fazer o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus, vamos lá. Cosseno de 45 graus. Você pode calcular como exercício aí. Faz em casa, pausa o vídeo e calcula como exercício da mesma maneira que eu calculei o seno. Da mesma maneirinha. Vai lá, pausa e calcula. Você vai fazer a mesma coisa. O que é cosseno de 45? Cateto adjacente, que está do lado do ângulo. No caso aqui é quem? É o L. É o L que é o cosseno, é o cateto dividido pela hipotenusa, que é D. Mas a gente já calculou D. A gente calculou D ali do lado. L. Vai ser L sobre D. E D quanto? L vezes o lado vezes a raiz de 2. Aí corta, vai dar a mesma coisa no final que... Ó, vai dar a mesma coisa que no final deu o seno de 45 graus. Entendeu? E por último, vamos calcular a tangente de 45 graus. Rapidinho, pessoal. Tangente de 45 graus. Vamos lá. Faz como exercício aí em casa. Vamos parar de ser preguiçoso. A gente aprende matemática praticando, pessoal. Praticando. Eu usei a própria cor ali. Vamos calcular a tangente de 45 graus. O que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Então é muito fácil. Pausa o vídeo aí e calcula. Ou seja, cateto oposto, que é o L, dividido pelo L. O lado, a medida do lado, dividido pela medida do lado, que vai dar... Vai anular? Vai anular. Qualquer 10 dividido por 10 é quanto? 1. 100 dividido por 100 é quanto? 1. Tá aí. Deixa um like, inscreva no canal e compartilhe e faz um comentário aí para ajudar a dar relevância. Abraço.